Pessoal, esse aqui é o nosso 7º vídeo ECA comentado. Nesse vídeo vamos tratar da subseção 2, da subseção 3 e parte da subseção 4 que fala sobre adoção. São temas muito importantes e muito cobrados nas provas de concurso. Antes de iniciar o vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos, que se inscreva no canal, deixe um comentário, que dá um joinha no vídeo, tudo isso é gratuito, você não perde nada com isso e me ajuda bastante. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Subseção 2 da guarda. Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral, educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive os pais. Então a guarda, ela traz uma série de obrigações. Obrigação de assistência material, moral, educacional, e isso dá o direito daquela pessoa que tem a guarda de se opor até aos pais, a terceiros, contra qualquer coisa que ele não acha ali conveniente dentro dessas obrigações que ele tem. Parágrafo 1º. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato. Então, a guarda ela é uma forma de regularizar a posse de fato, o que realmente está acontecendo. Podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. Então a guarda ela pode ser um procedimento, né, da tutela ou da adoção. Só não vai ser no caso de adoção por estrangeiros. Segundo, excepcionalmente, deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Então, em determinados casos que a lei vai permitir, é possível que algum terceiro tenha a guarda pela falta do pai, ou pela falta da mãe, pela falta do responsável, ou para executar determinado ato. Você pode dar a guarda do seu filho para que ele possa realizar determinada função, determinado projeto, né? Isso pode ocorrer, mas isso é só por um momento, né? Depois volta o poder familiar para os pais ou responsável, caso eles ainda estejam ali. 3. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente. Então, tem a guarda, aquela criança ou adolescente passa a ser dependente de quem tem a guarda, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Na falta da pessoa que tem a guarda, ela vai ter inclusive direito a uma pensão, se for o caso previdenciário. 4. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário da autoridade judiciária competente ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais. Então, em determinados casos, expressos pela autoridade judiciária ou se a guarda for um passo para a adoção, exceto esses dois casos, a guarda não impede que os pais façam visita aos filhos. Assim como o dever de prestar alimentos, ou seja, caso você tenha a guarda de uma criança, mas não é um passo para a adoção. E não tem nada que impeça que ele esteja ali presente visitando o filho, você ainda pode pedir alimentos, ou seja, pode pedir uma pensão alimentícia, pois está cuidando dessa criança ou adolescente, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público. Então vai haver ali um processo judicial, como qualquer pedido de pensão alimentícia. Artigo 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sobre a forma de guarda de criança ou adolescente afastada do convívio familiar. Então, o governo vai incentivar para que aconteça a guarda dessas pessoas, dessas crianças, por famílias substitutas. É algo que o governo vai incentivar de diversas formas. Parágrafo 1º, ainda lá no 34. A inclusão de criança ou adolescente em programa de acolhimento familiar
terá preferência a seu acolhimento institucional. Evidentemente, se ele pode ser acolhido por uma família, por que ele vai para um abrigo? Por que ele vai para o acolhimento institucional? Por que o governo vai ter custos com essa criança se ela pode estar com uma família que vai arcar com esses custos? Não faz sentido. Observando, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos casos dessa lei. Parágrafo 2º, na hipótese do inciso 1º, que nós acabamos de ler, deste artigo, a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda. Observado o dispositivo 28 e 33 dessa lei, que fala lá sobre as possibilidades, a obrigação, nós lemos há pouco. Terceiro, a União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora, como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. Então, você pode ter uma família acolhedora desde que ela não esteja lá no cadastro de adoção, evidentemente para não deturpar ali o processo. Muitas vezes essa criança não pode ir para a adoção, ela precisa da guarda temporária, porém ela não pode ir para um processo de adoção. Então, se a família não está no processo de adoção, ela pode virar uma família acolhedora, precisa ter ali uma equipe para que isso ocorra. Quarto, poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora. Então, essa família acolhedora pode receber ali, uma ajuda de custos para que isso ocorra, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Então, é facultado, que o recurso vá direto para a família acolhedora. Não passa, não tem intermediários, evitar desvios. Nós sabemos que isso é muito raro acontecer no Brasil, desvios, mas, infelizmente, acontece. Então, melhor que vá direto para a família. Indo direto para a família pode ser que ocorra. Artigo 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Simples. Então a guarda ela é provisória, ela pode ser retirada a qualquer momento, desde que tenha ali um ato judicial, que peça essa revogação e o Ministério Público tem que ser ouvido. Subseção 3 da tutela. 36. A tutela será oferecida nos termos da lei civil à pessoa até 18 anos, incompletos. Então você só pode ter a tutela para uma pessoa até 18 anos incompleto. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Então, você vai ter a tutela somente daquelas pessoas que tiveram a decretação da perda ou suspensão do poder familiar, e isso implica na guarda. O que nós dissemos anteriormente vai se aplicar aqui a quem tem a tutela. 37. O tutor nomeado por testamento ou qualquer instrumento autêntico, conforme o previsto no parágrafo único do artigo 1729 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que no caso é o Código Civil, deverá, no prazo de 30 dias, após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos artigos 165 e 170 desta lei. Aqui vai dizer para aquelas pessoas que deixaram por escrito que o tutor vai ser determinada pessoa por meio de um testamento, escritura lavada em cartório, ou seja, qualquer instrumento legal. Isso é garantido lá no Código Civil, a gente não vai precisar nem de lá. Mas isso é garantido lá, isso está determinado lá que isso pode ocorrer. Esse Código Civil ele é o novo, 2002, já está atualizado. E o artigo 165 e o 170 vão descrever os procedimentos judiciais para que isso ocorra. Então, é isso, ele tem que obedecer esses dois critérios, essas duas bases legais aí para que a vontade do falecido, que deixou em escritura pública a sua vontade que a sua criança, que o seu filho tenha um determinado tutor, ocorra. Tem um prazo de 30 dias também. Parágrafo único. Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos previstos no artigo 28, que nós já dissemos, e no artigo 29 desta lei. Somente sendo deferida a tutela à pessoa indicada, então, a pessoa foi indicada, mas ela ainda não vai receber. Não quer dizer que ela vai, só porque ela foi indicada, ela já vai ser a tutora, não.
Olha, somente sendo deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, que no caso, né, no caso o testamento, se restar comprovado que a medida é vantajosa para o tutelado, pelo tutelando. Se for vantajosa, aí ele vai ficar com esse tutor porque é vantajoso para ele, porque é o mais adequado, tem uma vida mais tranquila, tem condições financeiras, é equilibrada, enfim. Tem todas as características necessárias para ser um tutor. Então ele vai ser um tutor. E que não existindo outra pessoa com melhores condições para assumi-la. Então a vontade, simplesmente descrever isso num testamento não vai garantir. Se aquela pessoa que a vontade, né, do falecido era um tutor, mas o tutor ele não era o mais adequado, tinha uma pessoa, uma avó, um tio, um próprio pai, né, para que isso ocorra, não vai ocorrer, né? A justiça não vai determinar. A vontade da criança, do adolescente, o seu bem-estar, a sua proteção, ela vem antes de qualquer coisa. 38. Aplica-se a destituição da tutela o disposto no artigo 24. Então, vamos lá, o artigo 24. A perda ou suspensão do poder familiar serão decretados judicialmente. Então é a mesma coisa, né? Está falando que para perder a tutela, né, deve ser por meio de uma ação judicial também. Subseção 4 da adoção. O artigo 39. A adoção de criança e adolescente rege-se-á segundo disposto nesta lei. Então, é essa lei que vai determinar como que vai acontecer a adoção. Primeiro parágrafo. A adoção é medida excepcional, irrevogável. Então, ela é uma medida excepcional, ela vai acontecer só em último caso. É algo que, assim, é a exceção e ela é irrevogável. Aconteceu, não se revoga a adoção. Não vai voltar atrás na adoção. Ah, mas eu me arrependi. Enfim, não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Nós vamos ver que vai ser dada toda a oportunidade para esse arrependimento acontecer antes. Nós já estamos vendo. A qual se deve recorrer apenas quando esgotadas os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, ou estendida, ou ampliada. Então, não tem mais recursos. Ela não pode mais ficar nem com a sua família natural, nem com a sua família ampliada. Então, vai para a adoção. Na forma do parágrafo único do 25. Né? Parágrafo 2º. É vedada a adoção por procuração. Não existe isso, né? Um advogado não pode fazer esse processo, é a própria pessoa. Quando, né, essa procuração é quando a pessoa não vai, ela passa o poder da adoção para outra. Né? Isso realmente não pode acontecer. Parágrafo 3º. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando, evidentemente. O adotando, ele tem que prevalecer os seus interesses. O processo de adoção só vai ocorrer porque é o melhor para essa criança. São os direitos da criança, são o seu desenvolvimento que está em jogo. Então isso vai prevalecer sempre. 40. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Então, tem que ter, no máximo, 18 anos, incompleto. Se tiver 18 anos, já, né, emancipado, acabou, não tem que adotar ninguém. Não vai acontecer esse processo de adoção, a não ser que o adotando esteja sob guarda ou tutela dos adotantes anteriormente. Então, é um processo que veio antes, né, dos 18 anos. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado. Então, o filho adotado é filho, ponto, acabou. Não existe filho adotado, filho adotivo, é filho. Com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais, evidentemente. Não vai poder casar com a irmã, não vai poder casar com a mãe, né? Enfim, com o pai, tipo de coisa. Mas passa a ser filho com todos os direitos como qualquer outro filho. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os seus respectivos parentes. Por exemplo, a minha esposa quer adotar o filho do meu primeiro casamento. Não é uma situação hipotética, nem filho eu tenho ainda. Isso vai ocorrer, pode ocorrer.
Quando isso ocorrer, quando isso acontecer, o adotante, né, ela, não faz com que eu, pai, não perca o poder familiar sobre o meu filho. Ele não vai deixar de ser meu parente, nem com os meus parentes, só vai incluí-la. 2. Segundo, é recíproco o direito sucessório entre o adotado e seus descendentes. Então é recíproco. Tanto ele passa a ter direito sucessório dos pais, quanto os pais passam a ter direito sucessório do filho adotado. O adotante, seus antecedentes e descendentes e colaterais até 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária. Então está falando aí da sucessão. Ele passa a ter direitos normais, independentemente aí da situação. Guarda esse 4º grau aí, que isso é importante. Podem colocar 2º, 3º, 5º. Artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Esse é um artigo muito cobrado, porque ele foi mudado em 2009. Antes era 21 anos. Hoje são 18 anos. Com 18 anos você pode adotar, independentemente do seu estado civil. Você pode ser solteiro e querer adotar alguém. Não tem problema algum. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, evidentemente, né? Tá lá um parente já, não tem como. Um parente menor, não tem idade, enfim. Nem os irmãos. O irmão não pode adotar os outros irmãos, né? Parágrafo 2º. Para a adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Então, se eu quero adotar conjuntamente com alguém, essa pessoa tem que ser, né, ter uma união estável ou ser casada. Independentemente se é um casal hétero, homo, isso vai se aplicar a todos. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado. É para evitar, por exemplo, que o adotante se apaixone pelo adotado. 16 anos ali é uma idade limite, né? Normalmente essa idade é bem maior, mas é o mínimo necessário para que essa adoção ela possa ter legalidade. Parágrafo 4º. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contando que concorde sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculo de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifique a excepcionalidade da concessão. Então, começou ali o teu processo, a guarda já estava, né, acontecendo, o casal se separa, eles estão fazendo ali uma adoção conjunta, na guarda eles se separam, mas mesmo assim eles querem adotar a criança ou adolescente. Então isso vai ocorrer, mas desde que eles já concordem com quem vai ficar com a guarda, o regime de visitas, esse tipo de coisa. Tem que concordar antes, mas é possível e tem que haver ali uma explicação para a excepcionalidade dessa concessão, né? Isso é excepcional. Parágrafo 5º. Nos casos do inciso 4º deste artigo, desde que demonstrado o efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, né? Como nós já dissemos aí, é um instrumento legal muito utilizado atualmente. Lá no caso dos divorciados, né? Então pode ser que a guarda seja compartilhada. O parágrafo 6º, a adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes da prolatada sentença. Então, a pessoa já tinha dito que queria, já tinha feito o procedimento, só não tinha dado a sentença ainda, mas ela veio a falecer. Então, a sentença pode ser dada assim, né? A criança ou adolescente que iria ser adotado vai poder gozar dos direitos sucessórios, dos direitos previdenciários. Isso pode garantir ali o alimento para ela, né? Nós vamos parar aqui e vamos para o nosso resumo. Falamos lá na seção 2 da guarda, o que é guarda, como que ela é executada, a quem destina a guarda, fala da excepcionalidade da guarda, fala que ela pode ser uma medida anterior à adoção, né, a preparação para a adoção. Fala que o poder público deve estimular a guarda, que deve direcionar
recursos para que haja famílias, né, que façam esse processo do acolhimento familiar. A União vai investir recursos para que isso aconteça. Esses recursos devem ser direcionados diretamente às famílias, né, acolhedoras, e diz que a guarda ela pode ser revogada a qualquer momento por uma ação judicial e acompanhada pelo Ministério Público. Já a tutela, fala o que é a tutela, fala que a tutela ela também vai ter a função de guarda, só pode ser tutelada uma pessoa até 18 anos incompletos. Fala que para que haja a guarda é necessário que haja destituição ou a revogação do poder familiar. Fala que o tutor ele pode ser nomeado mediante uma escritura pública ou um testamento, mas isso tem um rito legal para que seja obedecido e aconteça. Fala da forma da destituição da guarda também. Fala lá aí nós entramos na adoção. Fala que quem pode ser adotado, como que essa adoção vai ocorrer. Fala que é uma medida excepcional, que ela é o último caso, que a família que é natural ou estendida ou ampliada tem prevalência nesse processo, que ela tem que ficar com ele, é só em último caso, mas que depois que ela foi feita, ela é irrevogável. Fala-nos caso tenha um conflito de interesse, o interesse do adotando, né? Aquele que está sendo adotado, ele é superior aos interesses de qualquer outro envolvido naquele processo. Fala que o adotando tem que ter no máximo 18 anos incompletos na data da execução da adoção, exceto em casos que já, né, estava ali anterior àquele processo que demorou a acontecer. Fala que o filho, a partir do momento que a adoção, aquela criança passa a ser filho, né, daquele grupo familiar, com os mesmos direitos sucessórios que qualquer outro filho. Fala que não pode adotar, né, os antecedentes e os irmãos, de uma maneira geral. Fala que deve ter 16 anos de diferença no mínimo entre eles, entre o adotante e o adotado. Fala que a adoção conjunta é indispensável que haja ali uma vinculação de estado civil, né, que a pessoa seja casada ou tenha uma união estável. Fala que em casos de divorciados, separados ou ex-companheiros podem manter a adoção desde que haja ali um acordo anterior sobre quem vai ficar com uma criança, quem não vai, a guarda, enfim, como que esse processo vai acontecer. Isso só pode ocorrer se o processo de adoção era anterior, se eles já tinham guarda anteriormente da separação. O quinto vai falar sobre a possibilidade da adoção ter uma guarda compartilhada, no caso dos divorciados, e o sexto fala sobre aquela pessoa que veio a falecer antes da sentença deferindo ali a adoção, né? Se ela já tinha dado a entender que ela queria, né, fazer esse procedimento, o juiz vai conceder a adoção para garantir ali os direitos sucessórios daquela criança, previdenciários, enfim, todos os direitos que viriam a ter aquela criança caso o procedimento fosse efetivado. Espero que vocês tenham gostado, deixe nos comentários as suas opiniões, compartilhe, curta, assine o canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado por nos acompanhar, esse foi o nosso 7º vídeo, muito obrigado, até muito breve.